Hoje voltamos a mais uma aula e hoje a gente vai ver então como a produção industrial foi se organizando, né? Quais são os métodos da produção industrial no capitalismo que foram se alterando ao longo do tempo. A gente vai ver três métodos, vamos entender aí como que eles acontecem, mas principalmente a gente precisa estar sempre muito atento para prestar atenção e saber que não interessa só saber quais são os métodos, né, como esses modelos foram organizados, mas principalmente saber os motivos, né, qual a motivação de cada um desses modelos, ok? Modelos da organização da produção industrial. A gente viu que o capitalismo começa, né, junto com a Revolução Industrial. Sem a Revolução Industrial ficaria muito difícil o capitalismo permanecer, né, o capitalismo se estabelecer como o modo de produção hegemônico. Então a gente viu que houve toda uma transformação nos modos de produção, saiu do modo de produção artesanal, foi para a manufatura até chegar na maquinofatura, que é essa produção industrial, uma produção com máquinas, né, em larga escala, né, então, em grande quantidade, um consumo cada vez maior. Tudo isso são marcas do capitalismo. O capitalismo, então, vai organizar de formas diferenciadas essa sua produção. A gente vai ver três. Uma delas é o Taylorismo, a segunda o Fordismo, que muitas vezes essas duas são vistas de forma conjunta, porque elas acontecem quase no mesmo momento e tal, e elas acabam se associando aí para formar um modelo quase híbrido aí das duas, né? Muitas questões do vestibular do Enem também que colocam Fordismo, Taylorismo como uma coisa só, tá? E o Toyotismo, né, que vai surgir um pouco depois e tal, que é um outro modelo que vai mudar um pouco a configuração aí dessa organização. Tá? Mas então quais são os motivos, né? Por que é que essa produção vai mudando ao longo do tempo? Por que ela vai se organizando de forma diferente? Nada mais do que isso, lucro. A gente sabe que a palavra central do capitalismo, né, a palavra que mais se identifica o capitalismo é a ideia do lucro. Toda vez que as grandes empresas percebem que o lucro não está tão alto, né, o que elas fazem? Buscam remodelar essa produção para que o lucro permaneça, né, para aumentar cada vez mais o lucro. Então, é muito importante entender que todos esses modelos têm uma única função, é conseguir lucro. Só vai mudar como se faz para chegar no lucro, mas a ideia é sempre o lucro, ok? Temos aqui então uma chargezinha só para a gente entender aí e sempre lembrar que essas mudanças não têm nada de bom, né? Elas não são pensadas para o trabalhador, são pensadas para o lucro. Okay? Temos aqui, ó, a gente foi em 2019, vocês devem lembrar desse caso. Está lá escrito, ó, como mostram os cálculos, será mais lucrativo para a Vale, a empresa Vale do Rio Doce, deixar a barragem, se romper, matando pessoas e destruindo o meio ambiente do que investir em manutenção e segurança. Depois, em 2020, como mostram os cálculos, será melhor para nossas empresas que morram muitas pessoas pelo coronavírus do que deixar nossos funcionários em casa na quarentena, né, de quarentena. Então, o que é isso? O espírito do capitalismo é esse. A ideia é manter lucro. Portanto, as vidas dos trabalhadores são sempre descartáveis. Né? Então, a gente vai ver que mesmo algumas mudanças que vão parecer um pouco melhores para o trabalhador, na verdade elas só parecem, elas não são feitas para melhorar a vida do trabalhador, e sim para manter o lucro. Então, o primeiro modelo é o modelo taylorista. É um modelo que está praticamente, assim, a grande palavra é a organização do trabalho. Há todo um pensamento, toda uma estratégia para fazer com que essa organização do trabalho agilize a produção, para que se tenha uma produção cada vez mais rápida, sempre gastando o mínimo possível de energia. Né? Então, tudo é pensado para economizar o tempo, para racionalizar o tempo. Tá? Então, aqui um pouquinho da história. O Taylorismo é criado pelo engenheiro americano Frederick W. Taylor. Né?
desenvolve a partir da observação, né? Então por isso, né, você pensa estratégias a partir do que você está vendo e vê o que pode melhorar. E aí ele diz que precisa o quê? Organizar os trabalhadores de forma hierarquizada, então criar uma hierarquia no trabalho, e aí vai surgir a figura do supervisor, aquele chefe imediato do trabalhador, aquele chefe que fica em cima do trabalhador para ele agilizar, tá? E de forma sistematizada, seguindo sempre, né, um padrão. Tá? Ou seja, cada trabalhador desenvolveria uma atividade específica, né, no sistema produtivo, ou seja, uma especialização no trabalho. Então, nesse momento, no Fordismo e Taylorismo, a gente vai ter o trabalhador fazendo uma única função. Tá? Não é aquele trabalhador que trabalha lá na indústria e aperta um parafuso. É só aquele tipo daquele parafuso que ele faz. Né? Se tiver que apertar outro parafuso, vai ser outro funcionário. Tá? Ele não faz aquele tipo de trabalho. Tá? Ele só faz um tipo de trabalho. É uma especialização total aí do trabalhador. Tá? Depois, Taylorismo o trabalhador é monitorado. Tá? Então, é o que eu falei para vocês, surge aquele chefe que fica em cima do trabalhador exigindo que ele trabalhe cada vez mais rápido. Tá? Então, segundo o tempo de produção, começa a calcular, inclusive. Né? Olha, a produção dessa peça tem que ser em 2 minutos. Então, o trabalhador não pode se espreguiçar muito e tal, dar uma bocejada que vai perder 30 segundos, já, já atrasou essa produção. Então, a produção tem que ser toda cronometrada. Tá? E essa figura do supervisor existe, né? Do cara, inclusive, com o cronômetro, que fica ali marcando o tempo de produção do trabalhador. Tá? Aí cada indivíduo deve cumprir uma tarefa no menor tempo possível e passa então a existir prêmios aí para aqueles que fazem, né, cada vez mais rápido, que agilizam. Né? Isso provoca a exploração do proletário, que tem que se desdobrar para cumprir no tempo cronometrado. Eu já falei para vocês, então é a racionalização do tempo e das tarefas, e aí uma importante divisão entre concepção e execução. Então vai existir a figura de quem vai pensar como se faz aquela produção e quem efetivamente vai executar aquela atividade. Então, por isso, o engenheiro ele vai olhar e vai ver, não, para montar essa peça, precisa desse trabalho. Então, vamos colocar as pessoas que fazem melhor esse e esse trabalho. Tá? Então, cada um faz uma única atividade. Então, há quem pense o trabalho e quem faz a atividade. Depois, economia dos movimentos exercidos. Então, se percebe, por exemplo, que para montar lá um celular, por exemplo, se eu tiver lá uma mesa que deixa o celular mais em cima para apertar os parafusos de forma mais rápida e tal, tudo isso vai ser utilizado para acelerar a produção. Então, para evitar, por exemplo, que o trabalhador tenha que ficar virando muitas vezes o produto lá para produzir isso, perderia tempo. Então, é pensado tudo nos mínimos detalhes para se acelerar essa produção. Então aqui, vejam só, aqui é a figura do filme Tempos Modernos, é um filme que é um filme muito usado em sociologia e tal. Eu gosto bastante dele, mas eu não gosto muito de usar nas aulas, porque eu sei que é um filme preto e branco, um filme um filme mudo, né, um filme sem falas e tal. E eu sei que essa não é uma linguagem mais atual aí dos adolescentes, mas sem dúvida nenhuma é um filme que tem muitas discussões pertinentes. E essa imagem aparece aí, que eu falei para vocês aí desse supervisor que fica, mais rápido, vamos produzir. Né? Então ele está cobrando que o tempo seja cada vez mais ágil, né? Que o trabalhador agilize a sua produção para aumentar cada vez mais a produção. Né? Então a palavra central do Taylorismo é racionalização do tempo. E aí chegamos no Fordismo. Né? Então, o Fordismo também, mais ou menos na mesma época do Taylorismo, temos aqui algumas outras palavras. Né? Se a figura central, né, se a palavra central aí do Taylorismo é
racionalização desse tempo, do Fordismo é essa ideia de linhas de produção que vai gerar então uma produção em massa, até porque o capitalismo começa a se expandir muito e aí o consumo também é em massa. Então, se muita gente consome, tem que ter uma grande produção. E como fazer isso? Através de linhas de produção. Então você vai colocar os trabalhadores em grandes bancadas, e cada um fazendo uma única atividade e cada vez mais rápido. E para isso vai surgir uma inovação tecnológica que é a esteira rolante. Vejam só, por isso que eu coloquei aqui o desenho da esteira. Não é essa esteira, mas essa esteira que está aí, essa esteira que a gente faz atividade, ela tem o mesmo processo da esteira das indústrias. Em que você coloca os trabalhadores, cada um do lado do outro, e eles vão fazendo sequencialmente a produção da mercadoria. E por que essa esteira rolante? Porque essa esteira acelera a produção. E como ela não para, então não dá tempo do trabalhador fazer absolutamente nada fora daquilo. Então ele não pode parar um minuto para dar, sabe, dar uma alongada e tal, porque enquanto aquela esteira está rolando, está chegando para ele um produto que ele tem que trabalhar. Se ele não fizer, vai passar para o colega dele do lado sem ter feito, então vai dar problema. Então, essa linha de produção é uma inovação tecnológica também para acelerar essa produção, para que essa produção seja cada vez maior. Tá? Então, criado aí pelo Henry Ford, em 1914. Tá? Daí tem aqui, o objetivo do empresário era criar um método que reduzisse ao máximo os custos de produção e tal, consequentemente barateando os veículos, né? Porque o Fordismo, então, surge na indústria Ford, né? Que é uma indústria de automóveis, tá? Atingindo o maior número de consumidores. O que eu falei para vocês, produção em massa, porque o consumo também era em massa. Né? Então, aqui, algumas, algumas características. A padronização, então, por isso, todos os produtos vão ser iguaizinhos, né? Não tem mais um produto diferente do outro. Você podia comprar lá um automóvel da Ford no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, que ele vai ser igual, porque a produção é igualzinha, tá? Até porque o método de produzir é igual. Tá? Linha de montagem, que vai se utilizar então da esteira rolante, que é essa esteira que vai passando os produtos. Aquela mesma esteira que a gente vê, por exemplo, no supermercado, né? que a caixa, você coloca lá os produtos para o caixa né, marcar lá quanto que você gastou e vai rolando. Né? É exatamente essa esteira que vai ser utilizada. Pode parecer bobo isso, mas essa inovação traz uma aceleração muito importante, né, para aumentar essa produção, para essa produção ser cada vez maior. Aqui então um exemplo, né, olha só, na Volks, né, que vai usar também esse modelo de produção Fordista, porque não pensem que é só na Ford. Né? O modelo se chama Fordismo, mas vai ser usado em todas as indústrias. Tá? Então vejam só a linha de montagem, uma linha de montagem enorme, olha só quantos automóveis aí para serem montados rigorosamente iguais. E aqui, né, mais uma imagem lá dos tempos modernos, para a gente ver, olha só a figura da esteira rolante, né? E olha só o quanto o nosso trabalhador tem que agilizar, porque se ele não agiliza, tá vendo do outro, ali pertinho dele, ali, o outro trabalhador está recebendo o produto. Então, se ele não fizer aqui, vai faltar aqui. Então, não pode demorar. Tá? E chegamos então ao toyotismo. O toyotismo vai ser criado então já no Japão. Tá? Então aí é uma coisa que a gente precisa chamar atenção. Primeiro, o Japão, tá, é um país muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos ou de outros países aí como a Inglaterra, né, que viveu também a Revolução Industrial, né? Por quê? Porque é um país muito pequeno. Né? Então, um país tão pequeno, por exemplo, ter uma produção em massa fica muito difícil, porque não tem aonde estocar. Né? Há um problema de espaço mesmo para manter um estoque alto. Tá? Então, esse é um detalhe que não dá para esquecer.
Para o Japão, essa ideia de grande produção esbarra em aonde enfiar o estoque. Tá? E não esqueçam da história do Japão pós-Segunda Guerra. O Japão perde a Segunda Guerra porque estava aliado com a Alemanha, né? E sofreu grandes derrotas, teve 2 bombas nucleares que destruíram 2 grandes cidades e tal. Um país que pós-Segunda Guerra estava bem derrotado. Então ele vai precisar inventar, né, inovar um outro modelo de produção para conseguir manter o seu lucro. Tá? Então temos aqui, criado depois da Segunda Guerra, pelo japonês, em um rolê, porque eu não sei que é isso daí, né? Foi implantado pela primeira vez na fábrica da Toyota. Na década de 40, o Japão tinha uma economia pequena, comparada aos países europeus e dos Estados Unidos. Depois, então, vai estar mais destruída, né, depois da Segunda Guerra. Além disso, pequeno território, como eu já falei, né, então o toyotismo, também conhecido como modo de produção de acumulação flexível ou just-in-time, a gente já vai ver o que é isso, né, agir de forma que fosse produzido apenas o necessário. Então, se lá no Fordismo e no Taylorismo a ideia era produzir cada vez mais, porque o consumo era cada vez maior, aqui a produção já não vai ser mais em escala, a produção já vai ser por demanda. Já vamos entender. Então, vai surgir alguns detalhes. Né? A flexibilização. Lá no Fordismo e no Taylorismo, cada trabalhador fazia uma atividade só. Tá? E era responsável só por aquilo. Então ele só sabia fazer aquilo e mais nada. Agora vai surgir aquela figura do trabalhador multifuncional, que ele vai fazer várias atividades ao mesmo tempo, mas vai ganhar por uma só. Então, por exemplo, se você vai no mercado, já deve ter visto muitas vezes isso. Tem lá o funcionário que está fazendo reposição e tal, aí começa a entrar um monte de gente, começa a aumentar a demanda, começa a chegar a ter filas e tal no caixa. O gerente chega lá no repositor e faz o quê? Faz ele ir para o caixa, faz ele trabalhar em outra função. Então a gente passa a ter o trabalhador multifuncional, o trabalhador que tem várias funções. Então é essa ideia de flexibilidade que vai permear o toyotismo. Tá? Mão de obra multifuncional, que eu falei aí, a produção por demanda, ou seja, você vai produzir só quando você tem demanda, só quando aparece o pedido. Tá? Vocês já devem ter ido nessas redes de fast food, tipo McDonald's, Bob's, Burger King, todas essas. Como que é a produção deles? É a produção just in time, porque você chega lá, você faz o pedido, eles vão te oferecer alguma coisa a mais e tal. Enquanto você não fechar o pedido, enquanto você não determinar exatamente o que você quer, né, se você quer um sanduíche, um refrigerante, seja lá o que for, enquanto você não fechar, enquanto você não pagar, né, efetivar o pagamento, o seu pedido não é liberado lá para a área da cozinha. Então você não chega no McDonald's, no Burger King, você não chega lá e já está pronto o alimento, né, o teu sanduíche. Por isso que demora um tempinho pequeno, né, porque agiliza muito, mas só é produzido a partir do momento que há a demanda. E por que isso? Principalmente para produtos perecíveis como alimentos, isso é fantástico, porque aí você elimina o prejuízo. Né? Então imagine se você produzisse vários sanduíches e não conseguisse vender, ia ter que jogar fora, prejuízo. Né? Teve um custo e não conseguiu vender. Agora, se você só produz quando vai vender, quando efetivamente se sabe que vai vender, porque o pagamento já foi feito, aí você elimina esse prejuízo. Tá? E terceirização. O que é terceirizar? Terceirizar é colocar uma parte dos seus funcionários em outras empresas, por isso em terceiras empresas. Né? Ou seja, não é mais na sua empresa. Vocês já foram a um banco, por exemplo, e já viram, por exemplo, o Banco do Brasil, que é um banco estatal. Todos os funcionários são concursados, menos os funcionários da limpeza, os funcionários da segurança, é a mesma coisa em mercados e tal. Não são, nos mercados, por exemplo, não são, os seguranças não são funcionários do mercado, são funcionários de outras empresas, de empresas terceirizadas. Mas por que isso diminui o custo?
Por que isso é interessante para a empresa? Porque, porque vejam, quando ela contrata empresas terceirizadas, a empresa maior, então o supermercado ou o banco, ele paga para a empresa terceirizada e não mais para o funcionário. E essa empresa terceirizada, normalmente ela contrata os trabalhadores em regime extremamente flexível. Então, são trabalhadores temporários, não vão ter os mesmos direitos trabalhistas, então não vai assinar carteira e tal, não vão, normalmente é por um tempo determinado. Então, por exemplo, a gente sabe no Brasil, para você ter direito a férias, você tem que ter trabalhado pelo menos 12 meses. Então, o que essas empresas fazem? Contratam por 10 meses, por 11 meses, para não ter que pagar férias. Né? E aí, com isso, elas conseguem ofertar um trabalho, né, uma mão de obra muito mais barata do que se a outra empresa tivesse contratado o próprio funcionário. Então, a terceirização ela surge nesse modelo de produção toyotista. Só para a gente lembrar mais algumas coisinhas do toyotismo, está falando aí da produção, né, dessa ideia de produção por demanda. Quando a produção era alta, eram produzidos mais produtos. Quando ela diminui, quando a produção diminui, né, quando a demanda diminui, a produção caía. Assim, tornava-se desnecessário espaço com estoque. Então, para o Japão, isso é fundamental, porque é um país, né, extremamente pequeno. Lembrando, logo depois da Segunda Guerra, um país que estava com a economia arrasada, né, porque tinha sofrido muito com as perdas da Segunda Guerra. Então, não ter que desperdiçar espaços que são fundamentais para eles com grandes estoques é fantástico. Tá? E aí, então, só algumas imagens para a gente lembrar dessa ideia do toyotismo. Tá aqui o trabalhador, vejam só o trabalhador com várias ferramentas e tal, tendo que fazer várias funções ao mesmo tempo. E aí a gente vai pensar, tá, mas e como é que isso é interessante para a empresa? Ora, porque ela contrata o trabalhador por uma função. Tá lá no contrato da pessoa, no, na carteira de trabalho, tá lá. Uma função só, função X. Só que ela vai fazer a função X, Y, Z e por aí vai. Ela vai fazer várias funções. Tá? E vai surgir uma ideologia aí, né, de dizer, não, mas veja, é muito melhor, porque ao invés de você fazer um único trabalho, você vai estar sempre diversificando as suas habilidades e tal. Tudo bem, beleza. Só que se você está diversificando as suas habilidades, você deveria receber por isso também. Não é verdade? Né? Por que é que o trabalhador tem que fazer tantas funções e receber por uma só? Essa é uma pergunta que a gente tem que pensar. Tá? E para não esquecer também de que quando a gente fala, por exemplo, né, da dupla jornada, das donas de casa e tal, a gente está falando também desse modelo toyotista que está entrando nas casas das pessoas. Né? Quando as pessoas acabam tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo em casa, né? Então aquela pessoa que tem que cuidar dos filhos, tem que arrumar a casa, tem que trabalhar. Então, se a gente pensar, por exemplo, nesse contexto de pandemia, muita gente está fazendo isso, sobretudo as mulheres. Né? Eu coloquei ali o meu bonequinho, mas a gente sabe que essa ainda é uma questão muito que envolve muito machismo. Né? Então, muitas das nossas colegas professoras estão lá cuidando dos filhos, arrumando a casa, e está tendo que fazer meet, está tendo que montar aula, está tendo que trazer o seu trabalho da escola para dentro de casa. Então, está fazendo várias atividades ao mesmo tempo e ganhando por uma só. Né? Então, esse é mais uma coisa que a gente tem que sempre prestar atenção. Ok? Só para finalizar, vou trazer uma dica para vocês não esquecerem. Porque Fordismo, Taylorismo e Toyotismo cai bastante no Enem, cai bastante nos vestibulares. Então, para não esquecer, são modelos de produção industrial. Né? Todos eles visam o quê? Lucro. A única coisa que a gente não pode esquecer é como eles vão produzir esse lucro. Como é que se gera lucro através dessas produções. Tá? Então, ali, o Fordismo e o Taylorismo, que a gente viu que eles estão muito associados, a gente vai ter o aumento do lucro através do quê?
através do aumento da produção. Né? Então, por isso, linha de montagem, por isso a esteira rolante, por isso racionalização do tempo, por isso controle de cada movimento do tempo, tudo para aumentar essa produção. Né? Aumenta, né? Se eu aumento a produção, eu aumento as vendas. Se eu aumento as vendas, eu tenho mais lucro. Tá? Então, Fordismo e Taylorismo é desse jeito. Aumentou o lucro através do aumento da produção. Agora, já no toyotismo, há uma diferença. No toyotismo, a ideia ainda é aumentar o lucro. Só que ao invés de aumentar a produção, o que vai acontecer? Vai diminuir os custos. Eu vou, ao invés de aumentar a minha produção, eu vou ter uma produção por demanda, uma produção que vai evitar prejuízos. Só vou produzir quando eu tiver certeza que eu vou ganhar. Por isso, o trabalhador multifuncional, que vai fazer várias funções, vai ser pago por uma só. Então, vários custos vão ser diminuídos. Então, se eu gasto menos com a minha produção, meu lucro também aumenta. Ok? Então, conseguiram marcar isso? Essa é uma dica bem interessante. Ó. Fordismo e Taylorismo, aumento do lucro através do aumento da produção. No Toyotismo, aumento do lucro através da diminuição dos custos. Beleza? Aqui as nossas imagens, né, os nossos links ali das imagens. É isso, ok, galera? Fiquem em casa, se cuidem, está aumentando aí cada vez mais os casos de Covid, vamos nos cuidar, vamos cuidar dos outros, né? Vamos ser solidários, né? Porque às vezes eu não pego, mas posso passar para outra pessoa. Bom, vamos fazer as atividades, assistir os vídeos e entre em contato caso tenha qualquer dúvida, beleza? Um grande abraço para vocês, até mais.